Night do Bob Esponja. Basicamente assim falando. Mas, bem, os fangames de FNAF do Bob Esponja foram dois jogos que basicamente, tipo assim, foram lançados e... como pode dizer exatamente? O segundo, pelo que eu sei, é o mais popular e até que são jogos bem legais até. Tanto que o segundo eu acho bem legal e bem bom na real. É bem assustador realmente. E você já deve ter visto que esses fangames sempre tem a pegada do, como posso dizer, de se passar no mundo Bob Esponja basicamente. Tanto que os personagens, os animatores são basicamente o Bob Esponja, né, e tal, seus amigos. E cada jogo tem um cenário que aparece no desenho, que é basicamente o primeiro é o Sim Cascudo e o segundo é o balde de lixo. E sim, os jogos têm história, tanto que se você quiser saber, né, eu posso contar basicamente. Eu posso fazer um vídeo contando tudo na real, mas continuando. Você já deve ter visto esses games ou pelo TSDcraft, por causa dos seus dois vídeos jogando as duas games, ou você foi mais a fundo, sabe mais e viu, né, as coisas desse fangame e tal. Acho que você até viu até a história e o que aconteceu depois, né? Mas enfim, você sabia que em algum momento, né, quando foi lançado o segundo jogo, o criador dessas games pensou em fazer um terceiro jogo? E por sinal, esse terceiro jogo ia se passar lá no fundo do poço, tanto que o possível nome para esse fangame ia se chamar Five Nights at Rocky Battle, que ia se passar naquela parte do desenho onde o Bob Esponja ficou preso lá naquele lugar, que é tudo estranho, que é lá no poço basicamente. Você já pensou nisso? Mas Jojo Carlos, o que aconteceu depois? O que aconteceu? Eu tô curioso. Então, vem comigo que eu te conto. Eu meti o link legal aqui. Mas sério, eu vou te contar tudo. E essa é a segunda parte do vídeo onde eu conto, onde eu falo sobre fangames que foram canceladas, saca? E antes de começar, eu queria fazer uma missão honrosa a desses fangames que eu conheci, graças a um inscrito do canal, que foi o Enzo. E basicamente vou deixar aqui, né, as prints e tals, porque eu não tenho muita informação sobre elas. Mas o que eu mais tenho é 12 Nights at Waitress 2, que pelo que eu tenho de informação ia ser um jogo onde, tipo assim, ia se passar depois, né, do primeiro jogo. E pelo que eu usei, pelo que eu vi, parece que o jogo ia se passar nas memórias dos protagonistas, meio que traumatizadas, né, pelos acontecimentos do primeiro jogo. E ele ia ter uma grande variação de mecânicas de segurança, porém iam ter que ser bem usadas. E pelo visto todos os animações do primeiro jogo iam estar aqui, porém com, né, em outra versão, que provavelmente seria a versão Nightmare, basicamente. E bem, também tem outro fangame chamada Insanity 2, que eu não tenho muita informação. Eu tenho até uma pequena informação que foi o motivo dele ser cancelado, que eu não sei muito e tal, então tipo é só uma pequena informação mesmo, e não quero arriscar muito e tal. E também tem uma game que eu não conhecia, chamada Five Nights at Fina, que eu não entendi, e eu não, tipo assim, pelo que eu sei, é um game que foi esquecida, só que eu não tenho muita informação, então, né, infelizmente, disse. Mas basicamente, vamos logo pro vídeo, né, eu vou contar o que aconteceu com o Five Nights de Rocky Battle, basicamente, que esse é o terceiro jogo dessa franquia de jogos, basicamente. Então, vamos lá. Bem, tá, vamos começar. E lembrando, eu tenho algumas informações, então basicamente eu não tenho um estoque de informações corretas ou basicamente tudo. Ou até informações verdadeiras ou falsas, saca? E lembrando, eu vou contar basicamente algumas coisas sobre a fangame e, tipo, na real eu vou contar o que eu consegui encontrar basicamente, saca? E lembrando, o vídeo do criador, né, das fangames que fez os jogos e tals, vai estar aqui na descrição, onde ele fala o que aconteceu, com mais detalhes e tals. Mas, então, vamos nessa. Bem, depois, basicamente, do lançamento do segundo jogo, basicamente nós íamos ter um terceiro jogo. Depois que o jogo tava se popularizando, né? Tanto que, tipo assim, alguns youtubers lá na gringa estavam jogando, youtubers grandes até, como o MarkPie e outros aí. E, tipo assim, até tava vindo muita gente jogar, pra você ter uma noção. Tanto que o próprio criador falou que muita gente tava jogando o jogo e tal, e isso deixou ele super animado. Então, basicamente, ele já decidiu fazer uma sequência logo, basicamente.
E como ia ser a sequência, João Carlos? Então, a ideia seria o seguinte. Na sequência, você ia ser... Bom, pelo que eu vi de informações, você ia ser o protagonista... Tipo assim, ser o protagonista do segundo jogo, ele ia ter morrido no final secreto do segundo jogo. E ele ia ter se tornado um animatronic, que eu tenho uma foto desse animatronic. E até então nós temos só 3, na real, tipo assim, 2 animatronics confirmados até então. Tipo assim, só esse que é o Remy Head, basicamente, ou como posso dizer, cabeça de marreta, digamos assim. Esse foi o único animatronic realmente confirmado. Eu tenho tipo assim, duas fotos de 2 animatronics aqui, que provavelmente iam estar no jogo, porém eu não tenho, né, tipo assim, tanta certeza. Tipo assim, eles poderiam ser tocados ao longo do desenvolvimento e tal, mas só o Remy Head foi realmente confirmado para estar no jogo. Mas seguindo a história, basicamente na história do jogo, você, tipo assim, se o protagonista ia ter morrido e se tornado um animatronic, e no jogo, provavelmente, você, o seu protagonista, ia ser o cara do telefone do segundo jogo, e você ia controlar ele, e basicamente o robô, né, o animatronic do Lula Molusco, ia trazer basicamente você pro fundo do poço, onde, tipo assim, pelo que eu vi de informações, o cenário ia se passar em um local de energia, e basicamente em 5 noites você ia tentar sobreviver. E o jogo ia ter 3 finais, um final bom, um final ruim e um final verdadeiro até. Bem, pelo que eu tenho de informação sobre esses 2 finais, ia ser o seguinte: eu tô contando logo a história porque basicamente eu acho que é mais importante algumas coisas, né, tipo como justificação porque foi cancelado, e também a história, né, depois, o que aconteceu depois e tal, e mecânicas e tal. Mas basicamente nos 3 finais ia acontecer o seguinte: no final bom, você ia fugir, basicamente. No final ruim, você ia morrer, simplesmente. E no final 3 ia ser um pouco mais complicado, porque ia acontecer o seguinte: pelo que eu vi, parece que no final ruim, não, final verdadeiro, saca e tal, você ia fugir, você ia sobreviver essas noites. Porém, quando você tava fugindo, você ia ser levado de volta, porque o animatronic ia te pegar, e ele queria que você se tornasse um animatronic. Então basicamente ele te mata e te transforma em um animatronic igual a ele, e vocês dois ficam para sempre, tipo assim, juntos, como colegas de estado basicamente. Isso pelas palavras do próprio criador, pelo que eu pude traduzir e tal. E então no final você basicamente ia morrer, e esse é o final do jogo basicamente. E também as mecânicas do jogo eu vou deixar bem aqui, né, aparecendo nas informações, pois eu não consegui explicar muito bem. Mas eu contei várias informações sobre isso, sobre o jogo e tal, tá fandom basicamente do jogo. E também os inimigos iam ser, basicamente, além nós temos o Remy Head, que ia ser o protagonista passado, que havia morrido. Tá, um detalhe também. Ia ter uma noite no jogo onde você ia controlar o Remy Head. Tipo, uma noite onde você poderia jogar com ele basicamente. Mas os inimigos, até então pelo que eu tenho de informação, bem, ia ter os animatronics do jogo passado, que prometeu o 2, pelo que eu podia entender. E esses animatronics seriam basicamente todos eles em versões farpadas, pelo que eu sei, pelo que o criador se inspirou em um jogo, pelo que eu sei. E basicamente ia ter todos esses animatronics de volta com essas versões farpadas. E também, pelo que eu tenho de informação, nós, até então, pelo que eu sei e tal, só uma versão farpada que foi meio que mostrada, que é a versão farpada do Lula Molusco, basicamente, pelo que eu tenho noção, né? Pelo que eu pude contar e tal. E também o jogo tem uns teasers, né, que, pelo que eu sei, já foram confirmados. Eu vou botar aí alguns que eu pude contar, tem vários ainda. E basicamente, esse é o jogo basicamente. Você ia ficar em um local, que ia ser no fundo do poço, e você ia sobreviver às animatronics com mecânicas basicamente. As mecânicas, lembrando que eu tô deixando aí na tela para vocês poderem ver. E basicamente, o próprio criador postou algumas imagens, pelo que eu sei, algumas sobre o cenário do jogo e outras sobre as texturas que o jogo ia ser usado e tal. E como pode ser exatamente? Pelo que eu sei, também tem um mapa do jogo que o criador do jogo postou, né? E basicamente esse é o jogo. Você ia basicamente sobreviver, né? Tipo essas noites e tal. E você
basicamente ia, né, conseguir ter sinais e você ia basicamente, né, jogar e tal. E sobreviver, simplesmente. Falando dessa forma, acho que pode ficar algo meio fraco e tal, mas até que eu acho que é até uma ideia legal, saca? E sinceramente eu acho que sim, deveria ter uma sequência desse jogo. Mesmo se fosse no fundo do poço ou não, eu acho que seria bem legal uma sequência para esse jogo, né? E bem, por que o jogo foi cancelado, João Carlos? Me explica! Então, agora vem uma parte que eu tenho que falar, que eu tenho que admitir. Então, eu não tenho uma informação exata, ok? Lembrando, eu tô deixando aqui embaixo o link do desenvolvedor. Não, o link do vídeo do desenvolvedor. Mas pelo que eu sei, né, pelo que eu vi de informações que eu podia entender, basicamente o desenvolvedor, né, o criador do jogo, ele, tipo assim, quando tava fazendo o jogo, ele queria bastante focar em outros projetos, saca? Ele viu, né, o que tava fazendo e tal, e ele falou que, tipo assim, basicamente quer focar em outros projetos e outros jogos também, basicamente. E pelo que eu sei, pelo que eu tenho informações, depois do Five Nights do Bob Esponja e tal, ele não lançou nenhum jogo depois, pelo que eu tenho de informações. Ele postou uns vídeos no seu canal jogando alguns jogos, porém depois de 2018 ele sumiu basicamente. Ah, Jocas, o que aconteceu com ele? Bem, pelo que eu tenho de informações, pelo que eu vi no Facebook dele, sim, tem Facebook. Ele tá bem, pelo que eu sei, ele tá bem, pelo que eu vi aqui. E ele tá, né, seguro e tal, tipo, nada de ruim aconteceu com ele, pelo que eu sei, ok? Mas pelo que eu tenho de informações, é exatamente isso. Ele acabou, tipo, não querendo mais fazer o jogo porque ele queria trabalhar em outros projetos, saca? Ele não tá, pelo que eu sei, pelo que eu vi e tal, ele não tá mais curtindo fazer o jogo. E aí decidiu, basicamente, né, tipo, largar para fazer outros projetos. Deixando bem claro que é o que eu tenho de informação, ok? Encontrar informações aqui foram bem raras, ok? Não tão raras, mas foram meio difíceis, saca? Então, tipo, sinto muito por qualquer falta de informação, né? E também acho que foi algo bem faquinho, né, de eu poder falar. Pois, tipo assim, eu tô gravando esse vídeo, tipo, faz muito tempo que eu tava querendo gravar esse vídeo e tal. Pois só agora eu tô conseguindo gravar ele, saca? Eu tô conseguindo gravar agora, basicamente. E, bem, é algo meio simples, né, e tal. Mas é algo que eu realmente ia gravar. Só que acabou acontecendo alguns problemas e o vídeo tá ficando assim, basicamente. Eu espero que eu consiga consertar com a edição, deixando o vídeo mais legal e tal. Mas, bem, pelo que eu sei, foi assim que acabou o Five Nights do Bob Esponja. Sim, ao contrário do Famps ou do Pop Goes, o jogo não vai ter uma salvação, ok? Basicamente uma game muito boa que foi cancelada, infelizmente. E cara, eu tô meio triste, pois quando eu vi a notícia, eu realmente queria saber o que ia acontecer depois, saca? Eu queria saber como seria e, né, como ia ficar o resultado. E cara, eu acho que seria bem legal se tivesse uma continuação. Não se fosse um Five Nights do fundo do poço ou algo assim, e sim como uma continuação mesmo, saca? Pelo que eu tenho informações, tem um cara que quer refazer o jogo, né, esse fundo do poço, basicamente. Ele tá falando que quer bastante refazer esse jogo, né? Tem as chances que ele tem pra poder fazer esse jogo e tal. Porém é como uma fanmade, como o Unreal fanmade, basicamente. Então, tipo, não é oficial e tal. Mas eu tô bem curioso, né, pra saber como é que vai ficar. E eu realmente quero saber como seria uma continuação desse jogo. E pra mim, acho que seria bem legal se tivesse uma continuação. E bem, eu acho que eu falei tudo, né? Lembrando, se eu errar, se eu tiver, não, calma aí, se eu tiver errado em alguma coisa, por favor, pode corrigir aqui nos comentários se você tiver mais algumas informações. E lembrando, aqui embaixo vai estar o vídeo do criador do jogo falando o que aconteceu. O vídeo não tá com nenhuma legenda, só tá com basicamente uma legenda em inglês, que basicamente é automático, então pode ter problemas e tal. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like e se inscreva aqui no canal. E por favor, me segue lá nas minhas redes sociais, Instagram e até Facebook e até Discord. Sim, nós temos Discord. O Discord vai estar aqui embaixo. E no próximo vídeo eu ia falar sobre Pop Goes 2, The Dead Fight, Pop Goes Inkoi
e a versão antiga do Pop Ghost. Incrivelmente, mais jogos do Pop Ghost foram cancelados. Pelo amor de Deus, eu encontrei muito. Eu fui buscar e encontrei foi Eu estraguei a fase. Mas é isso, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final. E no próximo vídeo será algo bem grande, então, né? Muito obrigado e até a próxima. Se cuidem e fui!